as minhas decisões têm que ter isso como base, o temor do Senhor. A reverência, o respeito, a obediência a Deus, buscar a vontade de Deus, o conselho de pessoas mais experientes. Só que aí entra um ponto que Provérbios 16, verso 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a Bíblia, ela é a fonte dessa sabedoria. Isso né? mesmo. É aqui que a gente tem as maiores revelações de Deus para nós. Eu fico pensando que a Bíblia é como se fosse o conselho de um pai para um filho. Isso aí. Né? Bem Filho, eu sei que você vai viver uma vida muito difícil, mas toma aqui o manual da vida. Olá, olá! Você está ouvindo Vida com Sabedoria, um podcast que traz reflexão bíblica para o seu dia a dia, para a sua prática, para a sua vida prática, para o seu trabalho, para o seu casamento. Este é um espaço especial que a gente tem aqui. Nós estamos na primeira temporada. A primeira temporada está baseada no livro de Provérbios e nós estamos estudando juntos os conselhos práticos de Provérbios para o nosso dia a dia. E eu quero convidar você a continuar conosco, aproveitar esses momentos especiais, porque hoje a gente tem uma pessoa muito especial, uma convidada muito especial. Ellen, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui. Eu sou fã do senhor. Inclusive, o episódio anterior estava maravilhoso. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. Tá? Legal, legal. E eu fã de vocês, porque vocês me ensinam muito aqui. Brenão, Cris, Ellen, todo mundo me ensina demais. Eu aprendo trocando ideias e experiências. E hoje a gente vai conversar de um tema bem legal, né, Ellen? Hoje o tema é assim, ó. Como tomar decisões? Você está aí assistindo a gente, ouvindo agora. A pergunta é, como tomar decisões quando você não tem certeza de nada? Você não sabe qual o caminho que você deve ir, não tem segurança, informações ou todo o esclarecimento para isso. Como tomar uma decisão? Você já viveu uma situação dessa, Ellen? Você já teve que tomar uma decisão sem ter certeza de nada? Já. Assim, a gente toma muitas decisões, né? Na vida. Simples e mais complexas. Mas eu acho que a mais complexa, ou talvez a segunda mais complexa, porque a primeira é a gente definir a que Deus a gente vai servir. Sim. Mas pra mim foi o casamento. É mesmo? Eu acho que é a primeira assim? vez que eu vou contar essa história em público. Não me mate. Legal, Vitor. legal. 1 mês e meio antes do casamento, eu pensei em desistir. Porque não é fácil o relacionamento, né? O pastor já contou algumas histórias aqui pra gente. E assim, me deu muito medo, porque eu ficava pensando, gente, mas é uma relação muito difícil, é uma coisa que se eu brigar com ele, eu não vou ter como ir pra minha casa e ele pra ele. A gente vai ter que conviver junto, definir junto, né, o melhor pros dois. E eu fiquei muito angustiada, e eu, Senhor, por que tem que casar? Aí eu fui tentar entender primeiro o porquê do casamento, entender que de fato era difícil, que é difícil, mas é muito bonito, que a gente aprende muito. Mas assim, foi com muita oração que eu consegui ter paz no meu coração. Olha isso. Porque, de fato, a gente não tem todas as respostas, né? Porque ao longo do caminho a gente vai se descobrindo, né? Agora a gente vai fazer 6 anos esse ano, mas eu ainda aprendo sobre ele todos os dias. Não tem um manual. Que legal. Né? Você falou uma coisa aí que 1 mês antes você bateu o desespero. Mas e aí? Você teve certeza nesse 1 mês depois? Ou isso foi se construindo? Eu só acreditei e confiei que aquilo era plano de Deus, porque eu via que tudo estava sendo encaminhado para aquilo. E eu fui com medo mesmo. Olha isso, É aquela legal. questão da música, né? Bota o pé na água para atravessar o mar. Eu coloquei e deixei Deus conduzir. Que legal. Eu também, no dia do meu casamento, eu casei no domingo. E quando eu acordei, Ellen, eu acordei pensando assim, será que eu vou fazer isso que eu tô fazendo na minha vida? Porque eu pensei o seguinte, eu vou estar amarrado o resto da minha vida para com aquela pessoa, né? Isso dá uma incerteza, uma insegurança com a gente. Mas eu vivi uma outra situação diferente. Logo após o meu casamento, eu vivi essa dúvida no dia do casamento. Eu lembro bem uma situação curiosa. Eu estava no altar, esperando a noiva vir entrando. Aí entrou os noivinhos, entraram as daminhas de honra e tudo, e eu já estava lá na frente esperando para receber a noiva. Quando a noiva apareceu, o meu cunhado, porque o meu sogro estava doente, não podia participar, e o meu cunhado entrou com ela. Quando eu vi, minhas pernas bambearam.
E eu pensei, pronto. É pro resto da Não tem vida. mais jeito de Não dá correr. pra fugir. Não dá pra fugir. E eu tive, olha, pensa que o coração acelerou, as mãos começaram a suar, as pernas a formigar. E eu disse assim, meu Deus, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas não tinha mais jeito. Exato. E a gente não tem todas as respostas. Mas você tem que decidir. Exatamente. Porque se você ficar parado esperando a resposta perfeita, ela pode não vir. Esse é o ponto. E eu vivi uma outra situação, e como você gosta de história, imagino que você está aí, a Ellen é apaixonada com história. Eu amo. Então eu vou compartilhar uma outra experiência que eu vivi com você, para você também pensar um pouquinho nisso. Eu estava, logo após o nosso casamento, eu saí um mês antes, saiu o resultado do vestibular. Eu passei no vestibular e eu ia ter que fazer faculdade longe da onde eu morava. Eu morava em Belo Horizonte e o vestibular eu teria que morar na Bahia. Era 1.300 quilômetros de distância. Eu nunca tinha morado fora assim tão distante. E minha esposa morou um tempo fora, mas voltou para morar com o familiar dela, os pais dela. E aí a pergunta era, eu vou ou não vou? Por quê? Nós não tínhamos o dinheiro para tudo, nós não tínhamos onde morar, eu não tinha emprego fixo, eu não tinha respostas. Era um tiro no escuro. Era um tiro no escuro. Eu queria fazer faculdade, nós havíamos combinado, era um sonho nosso. A faculdade era importante para a nossa vida como família, como casamento, como casal, mas eu não tinha resposta. Eu não tinha dinheiro, tudo. Eu pagaria a primeira, segunda, terceira mensalidade, o aluguel talvez de 1, 2 meses, mas eu não tinha dinheiro para tudo. E aí a pergunta é, o que eu faço? Decido ou não decido? Vou ou não vou? Fico ou não vou? Na época, meus familiares falavam assim, vocês são loucos? O que vocês vão fazer longe? Tem faculdade Não, aqui. Tem faculdade aqui, mas não tinha daquele curso, Sim. né? E eu fiz teologia, então não tinha teologia lá em Belo Horizonte, não tinha como estudar lá. E o pessoal fala, não, por que vocês não esperam? Por que vocês não juntam dinheiro? O meu cunhado namorou durante muitos anos. Pra E juntar quando o a gente, dinheiro. para casar, quando a gente conversava sobre isso, eu falava com ele assim, não, eu vou casar. Eu casei com 1 ano e 3 meses de namoro. Eu namorei, noivei e 1 ano e 3 meses eu casei. E aí ele falava assim, vocês são loucos, vocês não têm nem casa. Vocês não compraram umas coisas, o que vocês estão fazendo? Mas eu não tinha certeza de nada, mas eu tinha vontade, tinha disposição, tinha desejo. E sabia que era vontade de Deus também o casamento, né? Sabia. Eu queria realmente viver junto e queria estudar. Eu tinha um sonho. Ela também. Então a gente pagou um preço por isso. E nessa época o meu sogro estava com câncer. Então foi outro fator que trouxe incerteza pra gente. Porque a gente ficou assim, tá, mas a gente vai. E o seu pai? Estava doente, tinha os irmãos, tinha a esposa que estava ali para cuidar e tudo, mas a gente ficou assim. É que você nunca sabe, porque é uma doença que, querendo ou não, é sensível, né? Pois você é. nunca sabe o que pode Se ela vai ser curada, se Sim. não vai e tudo. E a gente foi embora na incerteza, sem saber. Minha esposa foi embora chorando, insegura, porque a gente não tinha certeza do que vinha pela frente. E hoje a gente está vivendo numa época que é bem assim, né? As pessoas hoje, a gente vive na época da informação, até, deixa eu voltar para a minha anotação aqui, para eu não perder o raciocínio, né? A gente vive na época da informação, a gente vive na época em que as pessoas têm muita informação. Mas engraçado, quanto mais informação está gerando mais insegurança. Exato. As pessoas não sabem o que fazer. Exato. Elas têm, e todo mundo, tem gente que é tão perfeccionista na cabeça, eu não sei, você também tem uma característica de ser perfeccionista em coisas que você faz. Que a gente fica assim, não, mas tem que estar tudo certinho Pra fazer. para eu dar o passo. Isso não vai acontecer. Não vai. Isso não existe essa E possibilidade. assim, é um aprendizado, né, todo dia. Você entender que nem sempre vai ter chão pra você pisar. Às vezes você vai ter que sair. Verdade. Né? Tava acompanhando vocês, o podcast de vocês com o Breno, por exemplo. O Breno não sabia o programa, ele teve que botar o pé lá na água e ir. Tem coisas que Deus vai fazer pela gente, mas tem coisas que a gente precisa tomar a decisão. Fazer. É isso mesmo. Bem esse ponto. Nem sempre Deus vai dar todas as respostas. E sabe o que mais torna as pessoas inseguras e exaustas? Às vezes não é nem ter que decidir. É esperar tudo ficar perfeito. Exato. É esperar a resposta perfeita. Às vezes as pessoas estão precisando tomar decisões. Eu conheço pessoas que têm relacionamentos e já mudaram de relacionamentos porque ficam esperando respostas. E oram. Mas às vezes Deus não vai responder ali, na hora. Eu acho que as pessoas, elas pegam... Eu já fui uma delas, né? Pegam as histórias extraordinárias e colocam como se fosse, de fato, uma regra. A história de Gideão, né? Acho que tem muito crente que ainda faz isso. Pedir sinais pra Deus. Senhor, será que é
pra eu fazer essa faculdade? Será que é pra fazer aquela faculdade? Porque quando a gente tem um caminho que é ruim e um caminho que é bom, fica fácil de você decidir. Agora, quando são 2 caminhos bons, como que você decide? Exato. E assim, já foi um questionamento que eu tive interno, assim, como decidir entre 2 opções boas? E eu fui pesquisar, né? A gente quer saber da voz, da experiência das pessoas. Só que muitas vezes a gente vai precisar escolher. Não há como outra pessoa decidir por você. E Deus, em toda a sua sabedoria, ele instrui a gente através do Espírito Santo e conduz o nosso caminho, né? Sim. Muitas vezes, como a gente estava vendo essa história agora, não vai ter chão para pisar. Mas você vai ter que ir. É isso mesmo. Né? É bem isso aí. E assim, ó, você tocou em alguns pontos que são bem interessantes. Nem sempre a mesma experiência de Gideão vai se repetir. Às vezes Deus vai dar resposta, clara. Às vezes não. Ele vai esperar que nós tomemos a decisão pela fé. Sim. Você falou um ponto interessante, Ellen, que às vezes as pessoas não fazem. Buscar o máximo de informação e de conselho. Às vezes você vai buscar uma pessoa mais velha, uma pessoa que você respeita, o pai, a mãe, um tio, o avô. Às vezes você vai ler sobre o assunto, você vai assistir um vídeo, um testemunho, alguma coisa. Buscar informações. Sim. O máximo. Se cercar delas para tomar uma decisão, melhor. Mas nem sempre você vai ter todas as respostas. Exatamente. E aí, o que fazer? Exato. Então, nesse ponto, eu quero ler Provérbios capítulo 1. Você que está acompanhando, pode acompanhar aí na sua Bíblia. No capítulo 16. E aqui, para mim, esse capítulo, ele traz algumas lições muito preciosas e um conselho prático. Lembre-se disso? Você lembra que sabedoria, Chokhmah, não é conhecimento intelectual. É prática, habilidade prática. E quando você tem Provérbios, principalmente Salomão, ao escrever Provérbios, ele traz experiências práticas. O que ele aconselha quando você precisa tomar uma decisão sem ter certeza de nada? Capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem dos lábios do Senhor. Olha que interessante isso. O coração do ser humano pode fazer planos. Em outras palavras, Deus espera que a gente faça planos. Você não pode ficar parado, sentado, esperando que Deus dê o plano pronto. Não dá. Você tem que fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Exato. Esse ponto é fundamental. Em muitos momentos em casa, né, a gente fica pensando como tomar as decisões, eu e o Vitor, né? E na minha concepção, até se eu estiver errada, pastor me corrija, mas eu acho que a gente precisa colocar o nosso pé na direção que a gente gostaria de ir. E eu acredito que se Deus quiser de fato que seja aquela direção, ele vai abrir as portas. Perfeito. E se não for, as portas não vão abrir. É isso aí. Esse é um ponto importante, Ellen, que você está colocando, que eu considero extremamente importante. Mas tem um outro fator. Às vezes, nós começamos a interpretar as circunstâncias com base naquilo que eu Por quero. querer muito, né? Eu quero muito aquilo. Um exemplo que eu vou dar, né? Eu estava conversando com uma mãe, uma vez, numa agência do Correio. E ela chegou perto de mim e disse assim: pastor, o senhor poderia orar por mim? Eu disse, claro. Pelo que você precisa? Ela disse assim, é que eu estou entrando com a documentação para ir para os Estados Unidos. E eu queria muito que o senhor orasse, para que Deus abençoasse, se for a vontade de Deus, que dê tudo certo. Eu disse, tá certo, vamos orar. Ela era casada, lembro que tinha um filhinho. E eu perguntei assim, mas o seu esposo está entrando junto com você, seu filhinho também? Ela disse, não, eu me separei. Ela tinha separado naquela semana. Então ela se separou, e aí poxa, eu não sabia. Eu disse, não, vamos orar por isso. E eu disse, mas você vai levar o seu filhinho? Ele vai com você? Ela disse, não, vai ficar com a minha sogra. Nossa. Aí eu disse, ela viu que eu fiquei desconcertado, e aí eu disse assim, mas você vai embora, vai deixar o seu filho. O filhinho dela tinha 5 anos de idade. Meu Deus, não vim. Você vai deixar ele? Ela disse, não, mas é o melhor que eu posso fazer para ele. É que lá eu vou ganhar dinheiro, e eu vou poder dar uma boa educação para ele. Aí eu fui sincero. Esse é um mal. Um mal é ser muito sincero, né? E eu falei com ela assim, eu falei, mas você vai sacrificar o seu filho. Ele precisa de você. Ainda mais num momento como esse. Numa separação, num divórcio, a criança precisa Sensível, de uma referência. né? Ela fica sensível, né? E aí ela disse, não, mas minha sogra cuida bem, e eu vou poder ganhar dinheiro, vou dar um conforto melhor para ele, vou ajudar ele e tal. E eu disse para ela, eu disse assim, olha,
você pode dar uma boa educação. Ela disse que queria colocar numa escola adventista e dar uma boa educação. Eu disse, você pode dar uma excelente educação. E a educação adventista é uma excelente educação, com princípios, com valores. Mas eu disse para ela, a educação adventista não substitui a sua presença. Então, eu falei bem sério com ela. Eu disse, olha, eu acho que Deus não aprova essa ida. Aí ela olhou para mim e disse assim, não, pastor, não concordo com o senhor. Deus está abençoando. Porque quando eu coloquei a documentação, eu entrei com os papéis, eu orei para Deus. Que se não fosse vontade de Deus, não ia dar certo. E está dando tudo certo. Então eu sei que Deus... Só ignorou alguns detalhes, né? Então, percebe? A gente, às vezes, cria uma hermenêutica de interpretação com base naquilo que nós queremos, sim, usando as circunstâncias a nosso favor. Sim. Mas a gente não pesa corretamente, ou não faz os planos segundo as orientações de Deus. Eu acho que a vontade, ela pode cegar a gente, né? Isso mesmo. Em alguns momentos você acha que o caminho está iluminado para aquele sentido, né? Igual uma pista de aeroporto, mas na verdade talvez pode até ser o outro lado da força, né? Legal. Querendo te levar para algo que, enfim, pode ser até a destruição. É muito perigoso e talvez até comum para muitas pessoas acabar caindo nesse erro, né? De achar que aquilo é um plano de Deus, mas Satanás, ele é esperto também, né? É isso mesmo. Ele tem as contrafações, né? Ele pega ali uma coisa que ele sabe que você quer muito para levar para um plano que é totalmente diferente daquilo que Deus quer. E nem sempre também o plano que Deus tem pra gente vai deixar a gente feliz, né? É isso mesmo. Você tocou no ponto. E sabe um ponto que você tocou, Ellen? Guarda aí essa observação que você vai fazer agora, que nós vamos voltar a ela, mas eu quero só abrir uma janelinha daquilo que você comentou. Usando o próprio capítulo 16 de Provérbios, né? Porque assim, nós aprendemos no episódio inicial de que o temor do Senhor é o princípio, ele é a base. Então, para eu poder ter sabedoria, ela tem que ser construída sobre uma base. Essa base é o temor do Senhor. Ou seja, é eu temer a Deus, é eu reconhecer Deus como soberano, é eu colocar Deus no lugar dele e eu retirar a mim mesmo do meu lugar. Porque quando o eu está no centro, Deus deixa de ser o centro. Mas se Deus é o centro, se ele é a base, se o temor dele é a base, eu vou construir com sabedoria. Então, dentro desse contexto, as minhas decisões têm que ter isso como base, o temor do Senhor. A reverência, o respeito, a obediência a Deus, buscar a vontade de Deus, o conselho de pessoas mais experientes. Só que aí entra um ponto que Provérbios 16, verso 1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas no verso 25 do mesmo capítulo, tem um ponto que você tocou, que diz assim, há caminhos que parecem direitos ao homem, mas no final são caminhos de morte. Então, se eu não tenho temor do Senhor, há caminhos que para mim vai parecer direito, mas no final vai trazer a morte. Exato. Eu acho que, pra mim, um grande exemplo disso é o fato de Deus amar casamentos. Mas nem todo casamento vai ser edificante pra sua vida, né? É verdade. E às vezes essa questão de a gente querer muito algo, a gente pode se tornar cego. Muitas vezes a gente pode cair na escolha errada por querer muito aquilo e não observar tudo aquilo que Deus pede que um relacionamento tenha, por exemplo. Exato. Né? Eu acho que essa é a decisão, como eu disse anteriormente, mais importante abaixo do Deus que você serve. E a Bíblia, ela é a fonte da sabedoria. Isso mesmo. É aqui que a gente tem as maiores revelações de Deus para nós. Eu fico pensando que a Bíblia é como se fosse o conselho de um pai para um filho. Isso aí. Né? Bem filho, isso aí. Eu sei que você vai viver uma vida muito difícil, mas toma aqui o manual da vida. Que legal, eu entrego nas suas mãos. Essa ilustração. Então, tudo o que você precisa saber, que talvez você gostaria de um pai aqui presente na sua frente, fala, pai, eu conheci uma menina, eu conheci um menino, assim, filho, vamos pensar direitinho aqui? Tudo tem na Bíblia, né? As decisões, claro, não especificamente, né, falando daquela do trabalho para você escolher, enfim, mas o princípio da sabedoria isso aí vai estar aqui, né? É a base. E até vou continuar lendo para você que está nos acompanhando aí, Provérbios 16 é um capítulo espetacular sobre planos, decisões importantes. E a Ellen e eu estamos conversando exatamente sobre isso. Você que precisa tomar decisões, às vezes você está buscando respostas. Você já tentou fazer o máximo de acordo com o que Deus revela. E às vezes você não sabe mais o que fazer, você está esperando ter uma certeza para tomar uma decisão. Mas ouça,
Ouça o verso 2, olha o que diz. Diz assim, ó. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Olha bem, Ellen, o que a gente está falando, né? Aos próprios olhos pode parecer puro. Mas aí vem a frase final. Olha o que o sábio diz. Mas o Senhor sonda o espírito. Por isso que a gente tem que ter o temor do Senhor. Ele tem que estar na base, porque às vezes as decisões que eu vou tomar parecem certas. Ele filtra, né? Ele filtra. Isso aí, ele filtra. É aquele amigo da razão. Você tá toda emocionada e vem um amigo e fala, então, amigo, mas você pensou não nisso, é bem né? assim, você parou e pensou nesse ponto. Aí vem Deus Muito e mostra legal. essa parte racional que às vezes a gente na emoção acaba perdendo. Isso mesmo, muito legal mesmo. E Ellen, lê para nós o verso 3, Ellen, para nós, de Provérbios 16. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Olha que legal. Então, qual o conselho do sábio para aqueles que estão buscando sabedoria? Você precisa fazer planos. Não adianta esperar cair do céu. Os planos não virão prontos para você. Você tem que fazer planos. Você tem que pedir conselhos. Você tem que buscar sabedoria. Você tem que buscar de outras pessoas o entendimento para você tomar a melhor decisão. E, sobretudo, você tem que buscar de Deus a direção. Na palavra de Deus, como a Ellen disse, é o manual da vida. Que legal. Eu gostei muito dessa expressão, Ellen. Manual da vida. Espetacular. O manual da vida está aqui. A revelação mais profunda de Deus e da vontade dele está na palavra de Deus. Agora, não espere respostas prontas para tudo que você precisa decidir. Decida. Faça planos, tome decisões e Deus vai guiar você neste caminho. Como você falou do seu casamento com o Vitor, você ainda continua aprendendo, crescendo. Mas eu pergunto assim, ó, foi tudo um mar de rosas? Não. Não é. Nem sempre aquilo que Deus tem como plano pra gente vai ser fácil. Exato. Verdade. Porque, querendo ou não, a gente tá num mundo pecaminoso, totalmente contaminado por coisas Isso ruins, mesmo. né? Então, mesmo Isso aquilo mesmo. que, pra mim, é a essência do amor de Deus aqui na Terra, abaixo da maternidade, que eu ainda não vivi, espero viver um dia, mas é ali que a gente aprende, de fato, a amar como Deus ama. Uhum. Porque você precisa lidar com um ser humano que é totalmente diferente de você, que exige algo que às vezes você nem tem, mas que você tem que aprender para lidar com ele. Verdade. E quando a gente aprende isso, a gente consegue vivenciar as outras relações melhores também. A gente consegue aprender muita coisa. Então eu vejo que a forma de Deus ensinar também, muitas vezes, é através da dor. Isso mesmo. Uma relação bonita, mas que sim vai ter dor. Sim. A maternidade também, né? Tem dor. Não é fácil. Uhum. Eu vejo muitas mães que falam, gente, é muito difícil, mas é a coisa mais linda que eu já vivi. Como que isso cabe na mesma frase, né? Se não for Deus, tem que ser Deus. Ellen, muito legal a sua observação. Você falou sobre dor e sobre o benefício do crescimento. Na verdade, não existe amadurecimento sem dor, né? Nós não vamos amadurecer e crescer. Você não vai conseguir realizar os seus sonhos, você não vai realizar grandes coisas se você não tiver coragem de arriscar. Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair, tem que decidir, tem que fazer planos, buscar de Deus direção, buscar das pessoas o conselho, faça seus planos, haja, pise na água. Depois Deus vai abrir o mar. Exatamente. Deus vai fazer você tomar suas decisões com sabedoria, buscando o conselho de Deus. Mas lembre-se, Deus dirige os seus passos. Eu quero ler o verso 9 porque ele fala muito forte isso. Ele diz assim, ó, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Percebe? Decida, escolha, haja. E Deus vai dirigir os seus passos se você teme a Ele, né? E eu acho que é sempre importante a gente lembrar que para isso acontecer, alguém tem que estar ao leme, né? E não pode ser a gente. Isso mesmo. Porque se tiver, bem provável a gente vai pro caminho errado. Vai pro errado. Vai pro errado, Ellen. E Ellen, tem um ponto aqui que eu trago pra gente pensar. Sempre eu vou trazer um diagnóstico que incomoda um pouquinho. Porque esse bate-papo nosso é para isso, né? É que a Bíblia prescrute o nosso coração, é que o Espírito Santo nos faça pensar. Quando a gente começa a querer ter muita coisa de informação, ou ter tudo certinho, ou a gente paralisa e não consegue tomar uma decisão, tem um ídolo por trás disso. É o ídolo do controle. Nossa, eu difícil. Quero ter controle. Eu só decido se eu tiver controle. Eu só decido se eu tiver certeza. É a necessidade de ter certeza antes de agir. E nem sempre isso vai acontecer. Aí a gente segura ali no leme. Sai, Jesus. Deixa que eu seguro, né? Isso mesmo. Eu prefiro... Tem gente que diz assim, ó, eu prefiro não decidir do que decidir errado. Que perigo, né?
você nunca vai conseguir fazer as coisas grandes que você pode fazer se você pensar assim. E eu acho que quando a gente pensa assim, querendo ou não, a gente já decidiu, né? Isso não aí. decidir também é Isso decidir. é decidir. Né? É querer ter controle. Esse é o ídolo por trás. É o desejo de controle. Mas Provérbios está perguntando: você está querendo ter certeza da direção de Deus? Ou você está querendo ter controle da situação? Você quer direcionar para aquilo que você quer, né? Exato. Essa é a pergunta-chave. Que é um perigo. Então, nós temos que colocar nas mãos de Deus. É E eu volto a repetir, lendo de novo para você que está ouvindo aí: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É Deus quem dirige os passos. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. E eu quero terminar, Ellen, com 3 ações práticas para a gente praticar nessa semana. Para você e eu praticarmos, para a gente pensar, para a gente colocar em prática. Primeiro, identifique uma decisão que você está evitando. Você consegue identificar? Essa semana, para pensar. O que você está evitando? O que você não decide porque você está esperando muitas respostas, muitas decisões? Identifique. Por favor, pergunte: eu estou esperando a orientação divina ou estou esperando a certeza humana? Essa é a pergunta. Não é para você se culpar, é para você diagnosticar. Então se pergunte: o que você está adiando? Segundo, Provérbios 16, verso 2 tem uma pergunta: meus motivos estão certos? O Senhor pesa os motivos. Então, avalie suas decisões e pergunte se os seus motivos estão certos. Antes de decidir, passe 5 minutos, pelo menos, revisando seus motivos, entendendo por que você está decidindo por aquilo, quais são os motivos que estão te levando àquela decisão. Isso vai ajudar você a fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. E, por último, eu quero convidar você, da próxima vez, toda vez que seu coração acelerar, que tiver que tomar uma decisão, que você estiver muito inseguro, se tiver, ore em voz alta, peça a Deus direção, coloque diante dele sinceramente tudo e decida. Porque aí Deus vai guiar você. É verdade. Eu creio nisso. Ellen, obrigado. Foi um momento muito você, especial. O pastor. bate-papo foi muito bom. Muito aprendizado. Muito. Nós vamos continuar aprendendo. Próxima semana temos mais aí. Na próxima semana nós vamos conversar com uma psicóloga, com uma pessoa muito especial, a Cris. A Cris vai poder compartilhar um pouquinho e nós vamos falar de um tema muito legal. Gente, palavras. Você já parou para pensar que as palavras que você falou ontem, elas continuam trabalhando hoje? Elas vão continuar trabalhando amanhã? Que as suas palavras têm um peso muito grande? Como lidar com isso? Eu quero convidar você a estar conosco no próximo episódio desse nosso podcast, que está no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, Vida com Sabedoria. Compartilhe, vamos juntos refletir sobre a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Um forte abraço. Ellen, você termina orando para nós? Por favor. Bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou o manual da vida, que é a Bíblia, Amém. a Tua palavra impressa para nós. Por favor, Pai, sempre que formos tomar alguma decisão, que o Senhor perscrute o nosso coração, sonda todas as nossas intenções, Por favor. vê se há algum caminho mau no nosso coração e nos ajude a seguir aquele caminho que é o melhor para nós, que nos conduz à vida eterna. Amém. Que o Senhor abençoe esse programa, todas as pessoas que estão ouvindo também possam ser muito abençoadas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Forte abraço, obrigado. Fica com Deus.